Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simpro, temporada 2025, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. Hoje, o meu convidado é o professor Alisson Cruz do Nascimento, que vai falar conosco sobre gerenciamento de pessoas, desafios necessários. Professor, obrigado por ter aceitado conversar conosco nesta tarde fria de julho aqui em Mogi das Cruzes. Por nada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Para a gente começar, professor, quando a gente fala de gerenciamento de pessoas, a gente está falando do que exatamente? Já tive alguns convidados aqui que vieram falar sobre esse tema, e me parece que em situações diferentes são exigidas habilidades diferentes de quem está nesse papel de gerente, né? Então, ou de líder. Então, me fala de uma forma mais abrangente. Quando a gente fala de gerenciamento de pessoas, até mesmo dentro da sala de aula, a gente está falando de quê? Exato. Concordo com a sua fala e o mais importante que a gente saiba é que hoje gerir pessoas é um desafio tremendo. Primeiro porque a gente está lidando com comportamentos e atitudes, né? E quando a gente fala em gerir, é nós fazermos todas as questões que envolvem, né, a liderança, avaliar se o nosso colaborador ou se o aluno está bem. Então, nós vamos fazer toda uma mescla para saber se de fato está tudo bem com a minha equipe ou com a minha sala de aula. Não é um trabalho fácil, até porque liderar exige que eu seja um exemplo, né? Então, primeiro, vai exigir que eu tenha conhecimento, habilidade e atitude, né? E que a Venato já fala sobre isso. Eu preciso entender um pouco do recurso ou do indivíduo para que eu possa saber como conduzir. Seja um feedback, seja uma orientação, ou seja o desenvolvimento para que ele cresça profissionalmente falando, ou ele evolua dentro de uma sala de aula. Mas liderar, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Pouco se fala e existe hoje, por conta das redes sociais, uma certa, não sei se é o termo correto, uma certa romantização e glamorização da liderança. De uma forma que todo mundo hoje acha que pode ser líder, seja em maior escala ou em menor escala. Eu não sei necessariamente se isso é um problema, mas eu pelo menos nunca vi ninguém falando sobre as dores de quem exerce esse papel de liderança. Na sua resposta inicial, você falou sobre liderar com exemplo. E eu acho que isso é o mais complicado. Quando eu, por exemplo, eu faço parte de um projeto social onde eu lido com crianças. E uma das coisas que eu tenho de ter cuidado a partir do momento que eu assumi esse papel nesse projeto social, era a forma que eu me portava no meu dia a dia. Porque, como é um projeto que tem muitos alunos, eu estou a todo momento na minha região sendo visto por alguém que me conhece. Às vezes eu nem lembro da pessoa, mas a pessoa está lá. E aí, eu tive um papo uma vez com um professor aqui, que ele falou: olha, eu parei de beber porque uma vez eu estava num bar, no fim de semana, tomando uma cerveja e na semana seguinte um aluno chegou para mim e falou: olha, eu vi você bebendo, como é que você fala que isso é ruim? Então, liderar não é só quando a gente está sendo visto, é o tempo inteiro. Quero que você fale sobre isso, mas eu acho que só para a gente terminar essa minha introdução a esse tema, a gente teve agora, no mês de julho de 2025, para quem estiver vendo isso no futuro, o caso do CEO daquela empresa no show do Coldplay, que estava lá numa situação que ele não queria ser visto, acabou sendo visto e assim, arruinou a carreira do cara. Porque ali também, mesmo longe dos seus liderados, ele tem que passar, está sempre preocupado em passar o exemplo. Fala um pouquinho sobre essa dor, eu não sei se eu posso dizer assim, de quem lidera. Na verdade, é uma dor. Liderar é muito solitário, Isso. né? E aí, quando eu cito que liderar é preciso que a gente dê exemplos, porque os exemplos eles se arrastam. Eu vou dar o meu exemplo. Antigamente eu não liderava. Não liderava em equipe, não liderava em casa, não liderava na escola ou na faculdade. A gente vai conquistando algumas habilidades que vão nos formando líderes. Eu sou contra uma fala que existe que as pessoas nascem líderes. O Barack Obama nasceu líder. Fulano de tal nasceu líder. Na minha opinião, ele foi adquirindo habilidades que o tornaram influência no que faz. Ponto. De fato, é uma dor muito grande liderar, porque muitas vezes, e por isso que eu falo que é solitária, eu vou ter que tomar decisões sozinhos, né? Então, eu vou ter que desligar um colaborador, eu vou ter que reprovar um aluno. Essa decisão é minha. Diferente numa escola que eu compartilho ali com a coordenação pedagógica.
Mas essa decisão partiu de quem? De quem lidera. Automaticamente, isso se torna ou um desafio, ou até mesmo uma oportunidade para que a gente desenvolva-se. Liderar, né, através do exemplo é exatamente isso que você fala, porque se a partir do momento que diante de algumas pessoas você compra uma determinada ideia, você vai ter que defender essa ideia, seja no âmbito profissional, educacional e no âmbito pessoal. Então não adianta, por exemplo, eu ser uma coisa na minha vida profissional, nas minhas redes sociais ser outra, porque vai existir essas comparações. Espera aí. Ele fala que não pode fumar, mas está fumando? Sim. Poxa, ele está falando que não posso defender nenhum partido, mas ele defende ali nas redes sociais. Então isso hoje está muito exposto e o líder tem que tomar esse cuidado para que ele não caia nesse ponto cego, né? E automaticamente, ainda falando de dores, é muito importante que a gente saiba que quando o líder toma uma decisão errada, é ele quem toma essa decisão errada. Então por isso que é importante que a gente analise todos os fatos, tenha uma visão holística, para saber o todo antes de tomar qualquer decisão. Você falou em liderar dentro de casa, liderar equipes, liderar em situações sociais. Sim. Liderar é diferente de saber gerenciar e direcionar tarefas para as pessoas? É diferente. A gente faz uma analogia breve. Poder, né, é uma coisa. Liderar é outra. Poder eu uso força. E a partir do momento que eu uso força, eu desgasto, posso queimar a minha imagem, eu estou ficando exaustivo nesse cenário, nessa visão, porque automaticamente vai fazer com que eu me desgaste, tanto a imagem quanto o que eu quero passar. Liderar eu conduzo. Então, conduzir é orientar qual é o melhor caminho. Respeita a opinião do outro, respeita a opinião de uma sala, respeita uma opinião de uma equipe, mas você precisa liderar conduzindo pelos melhores caminhos, né? Então isso é muito importante saber. Hoje, muitas pessoas usam o poder junto com a liderança. E isso faz com que se afaste, né? E eu afastando a minha equipe, eu caio num ponto cego. Automaticamente as pessoas vão deixar de ter credibilidade e confiança no estilo de liderança. Você falou que nem sempre foi líder e se tornou um líder. Sim. Você se colocou nessa empreitada ou foi colocado nessa empreitada de liderar? Fui colocado e eu estive nesta empreitada. Primeiro porque eu trabalhava com treinamentos de liderança, então eu precisava ter um know-how para falar um líder como que se lidera. Sim. Né? Então eu fui me aprofundando com Goleman, fui me aprofundando com Kevin Nato, como eu citei aqui, e através desses aprofundamentos, automaticamente a gente tem um repertório, né? Porque uma coisa é você levar para uma pessoa o teu conteúdo e você não ser líder na prática, né? Então eu falava, quando um colaborador ou quando um aluno xingar ou gritar na sala, você vai conduzir assim, assim, assim. Voltava para mim o líder e falava, mas não é assim que acontece na prática. Eu falei, mas peraí, deixa eu ir lá ver como que funciona. Beleza, vi como que funciona, a gente vai trazendo caminhos para que a liderança siga de forma mais confortável. E quando eu fui convidado a liderar, eu já tinha esse know-how, né? Eu tinha aí algumas habilidades. Mas o problema era como que eu lidero, né? E tem um livro que fala muito sobre isso, que é Virei Supervisor e Agora? E aí, automaticamente, eu me caí nisso. Então, primeiro, eu tive que me colocar à disposição das pessoas, porque líder está à disposição. Eu tive que emitir menos opiniões pessoais. Eu tive que me podar muitas coisas do tipo, o que eu postava numa rede social, porque se eu postasse, por exemplo, uma fala ou uma frase, algum colaborador meu poderia pensar que seria uma indireta. Então, o líder precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente não sabe como que está a vida do meu colaborador ou do meu aluno. Mas isso, de qualquer forma, pode afetá-lo e ele começar a se distanciar de forma silenciosa. E aí, nos treinamentos que eu conduzia, eu falava muito disso. Eu falava, cuidado, líder, para que você não caia no ponto cego. E pontos cegos são essas armadilhas. Porque muitas vezes, ou você faz, como eu citei aqui, ou as pessoas vão querer que você se exponha. Né? Então, isso é muito cauteloso. E a partir do momento que eu tive que liderar, eu fui desenvolvido. Então, eu percebi que eu precisava ter mais negociação, eu precisava eu ter mais empatia, no sentido de compreender algumas situações, e o principal, eu precisava treinar as pessoas para que eu não descesse tanto para o operacional. Então, a partir do momento que eu fui qualificando essas pessoas com que eu tinha,
automaticamente meu time foi ficando com alta performance. Nesse momento da sociedade onde está todo mundo hiperexposto, independente da sua profissão, quase que obrigatoriamente você tem que estar presente também nas redes sociais. E quando você se expõe, você de certa forma vira a vitrine para alguém que te segue, seja você tendo 100 seguidores, seja você tendo 10 milhões de seguidores. O que é mais difícil, na sua opinião? É você ser a mesma pessoa no online que você é no offline, ou você manter diversas personas dependendo da situação e do contexto que você está inserido? Depende. Vamos pegar o caso que você citou na sua pergunta do CEO. Uhum. Né? Ele estava num show, num evento público, ele foi flagrado. Né? Automaticamente, ele ali utilizou alguma persona que não lhe cabia, que é a traição. Eu muitas vezes, né, e eu gosto muito de afirmar isso, que eu sempre sou a mesma pessoa, independente dos lugares. Seja no social, seja no profissional, ou seja no âmbito escolar. Então, é muito difícil isso, porque Goleman já fala, eu preciso primeiro, antes de liderar, trabalhar a minha inteligência emocional. Se eu não trabalhar essas competências emocionais, automaticamente, se eu tiver uma frustração no meu social, eu, líder, vou lá e desconto no meu profissional. Uhum. E aí eu maltrato um colaborador, eu vou lá e castigo um aluno, eu vou lá e faço qualquer outra coisa. Que foi o que aconteceu com o CEO. Ele foi flagrado, houve uma sucessão de questões que envolveram até a marca da empresa na qual ele trabalhava, e, consequentemente, ele teve que fazer uma renúncia. E um líder, quando faz uma renúncia, é porque, de fato, ele está reconhecendo que ele errou. Né? A mesma coisa com a CEO, que era diretora de RH. Eu sou uma pessoa que prezo regras, procedimentos e condutas. Como que eu sou flagrada fazendo um ato que não lhe compete ou até mesmo não lhe convém diante das suas questões profissionais? Então, por isso que a gente tem que ser muito cauteloso, né? Não digo usar muitas facetas ou personas, mas é ser cauteloso. Quero, por exemplo, que eu compartilhar a minha vida pessoal, as minhas viagens, por exemplo. Então, eu filtro quem eu quero que veja a minha rede social, privo, por exemplo. Uhum. Mas eu, enquanto líder, tenho que tomar bastante cuidado. Eu não posso deixar tão exposto, porque, como ele disse, na primeira oportunidade, isso pode ser usado contra o seu estilo de liderança. Mas aí, um CEO ou alguém que exerce um cargo de liderança pode falar: eu, na minha vida privada, eu faço o que eu quiser. No caso desse CEO especificamente, ele não se expôs, ele foi. Não foi ele que foi flagrado. Ele foi flagrado num estádio que tinha lá, sei lá, milhões de pessoas e passar, coitado. Exato. Obviamente, quando você se propõe a fazer isso, você corre um certo risco. Mas uma pessoa que não vai um show de Coldplay hoje, né, ou que não entra num reality show, sim. E que exerce uma função de liderança numa empresa que hoje talvez não demande uma interação online tão grande, ele pode falar: olha, eu posso fazer na minha vida pessoal o que eu quiser, que isso não vai influenciar na minha vida profissional. Ainda é possível fazer essa distinção hoje em dia, ou já não existe mais? É possível. A gente tem exemplo do CEO e da fundadora também da CIMED, que é a Carla CIMED e o João Adib, que eles são ativamente e publicamente dentro do TikTok e do Instagram. Então, por exemplo, eles montam e falam do dia a dia deles. Então, se você hoje, né, quer passar uma imagem mais aberta de uma liderança mais acessível, que todo mundo quer que você quer que todo mundo participe, não há problema. Uhum. Mas desde que esteja muito explícito e que sua vida pública e pessoal esteja exposta, né? Tem profissionais hoje que deixam, como eu citei, isso extremamente aberto. Mas tem alguns líderes que são mais conservadores que vão mitigar ou vão evitar de se expor. É um exemplo. Então, assim, hoje a gente tem o caso da CIMED, que eles gostam de falar publicamente o que estão fazendo, que tem jatinho, que os filhos trabalham com eles, como a gente também tem diretores e donos de empresas que a gente não vê nada nas redes sociais. Então, tem o 100% e o que não mostra. Uhum. É natural, mas depende muito do negócio que você quer atrair com o seu estilo de liderança. E aí chega um momento da carreira que você tem que fazer essa escolha? Tem. A gente renuncia, né? A gente renuncia.
Tem momentos que a gente vai focar muito na trajetória profissional. E é natural que isso aconteça. Então, se eu quero mostrar que eu sou um líder mais autocrático, mesclado com democrático, eu vou zelar pela minha imagem. Agora, se eu sou um líder, né, que eu quero ser mais democrático, quero que todo mundo esteja ali comigo do meu lado, eu vou ser um líder mais público, mais participativo, e todo mundo vai saber da minha rotina. Então, é uma mescla. Vai ser sempre essa mescla. Eu, por exemplo, eu mesclo os dois, entre o autocrático e o democrático, então todo mundo sabe um pouquinho do que eu faço, um pouquinho que eu deixo de fazer, comento para que eles participem também do meu ciclo, mas é aquela questão, né? O líder não pode deixar a sua intimidade exposta. Isso é muito complicado. Eu tive essa semana uma conversa com uma amiga e ela estava falando referente à chefe dela. Ela trabalha na área da saúde e ela estava falando que a chefe dela é uma pessoa que já teve que tomar algumas atitudes mais drásticas em relação a ela, quando teve que dar uma advertência deu, quando teve que fazer suspensão deu, mas quando bate o cartão ali às 5 da tarde, as duas são melhores amigas. É um exemplo de uma líder que conseguiu fazer ter esse equilíbrio e fazer essa separação com essa minha amiga especificamente, ao ponto de que as atitudes que ela toma de líder, de gerente dentro do ambiente de trabalho não afeta a amizade delas fora, né, do horário de trabalho. É raro conseguir isso, né? Não tão raro. Depende muito da confiança com o colaborador, né? Então eu conheço e tenho amigos, por exemplo, que abaixo da hierarquia, ele tem ali o seu braço direito, vamos chamar assim. Então, dentro da jornada de trabalho, ou seja, enquanto está com crachá ou enquanto está numa sala de aula, é fidedigno, está ciente que eu vou cobrar, que eu vou delegar e que eu vou acompanhar. Depois que eu tirei o crachá, automaticamente são os melhores amigos. Isso pode acontecer, desde que, novamente, você não se exponha. Porque na primeira oportunidade, caso você perceba que esta pessoa vai utilizar algo contra você, do tipo, saímos para beber e ela saiu falando mal do Joãozinho ou da Mariazinha. Isso pode ser um problema para a liderança. Então, se é uma pessoa de extrema confiança e que ela confia, né, entre mesclar informações que são confidenciais que eu não devo passar com informações pessoais que eu vou compartilhar mais da minha vida, não há problema. O problema é quando eu utilizo disso, né, de todas as informações corporativas que eu tenho, ou informações privilegiadas de uma sala de aula que eu tenho, para passar para um terceiro e ele pulverizar isso para outras pessoas. E aí se torna muito complicado para a imagem de um líder. Todo mundo pode ser líder? Depende. Ou não necessariamente? Ou não Depende. precisa ser líder? Depende. Muita gente me perguntava isso quando a gente tinha um programa de treinamento em uma empresa que eu atuei, que era de desenvolver talentos. Então, nós trabalhávamos as competências, as habilidades e atitudes para a pessoa ser líder, e ela ficava ali no banco de talentos. E aí, quando a pessoa era convidada para fazer uma entrevista de um processo interno, ela falava, nossa, eu não passei. Por quê? Eu falei, porque você ainda precisa ser desenvolvida. Por isso que eu falo que depende. Se você tem todas as habilidades, todas as competências, e a gente consegue enxergar que você conduz uma equipe, você vai ser um líder. Agora, a partir do momento que você utiliza, né, de coleguismo, você utiliza de fragmentos que envolvam e se exponha muito, a gente ainda não considera e nem recomenda que a pessoa se torne líder. Porque senão, a gente está queimando um bom profissional, um bom professor para cuidar de determinada sala que precisa de uma liderança mais parruda. Então, se eu desenvolvo essas competências e depois de um determinado tempo eu vejo que ele tem essas habilidades, automaticamente a gente acompanha esse profissional, dá as diretrizes para que ele possa liderar e também conduzir sua equipe. Quando você fala de coleguismo, você está falando do que exatamente? Quando eu falo de coleguismo, um exemplo básico, né? Eu, Alisson, né, atuo hoje numa escola, né? Sou colega do diretor. Por ser colega do diretor, eu vou virar para ele e vou falar assim, faz com que eu seja o líder. O famoso pistolão. Faz com que eu, né, coordene ou cuide de determinada coisa. Mas olha, Arson, você tem certeza? Tenho certeza. E não foi avaliado se a pessoa tem a competência ou habilidade. E aí essa questão é muito complicada porque se eu não tenho processos claros e definidos do porquê que o Alisson se tornou um líder, automaticamente qualquer processo que abrir, as pessoas nem vão se candidatar porque, caramba, o Alisson não tinha um perfil, o Alisson não tinha essa habilidade, por que ele se tornou líder? E aí é isso que eu chamo de coleguismo. Então, hoje,
Tanto empresas quanto escolas precisam muito desenvolver os potenciais que querem se tornar líder, ao invés de colocar qualquer pessoa para atuar numa função que exige muito e que tem muita responsabilidade, que é liderar. Uma pessoa introvertida, ela pode ser um bom líder? Pode ser um bom líder. Tá aí o Fantástico, que ali meados dos anos de 2018, perdão, 2019, fez uma série muito interessante. Ela falava ali que tinha líderes que não sabiam se comunicar com as pessoas. E era uma supervisora de call center. Então imagina, né? Call center, onde a pessoa tem que se comunicar, tem que falar, não tinha essa habilidade. Então o Reinaldo Polito foi lá e desenvolveu essa pessoa, mesmo ela sendo introvertida, envergonhada, para que ela se comunique. Liderar é olhar nos olhos, liderar é ter uma comunicação fluida. Liderar, eu nunca posso baixar minha cabeça. Liderar exige postura. Então, por isso que ele começa introvertido, sim, e a pessoa que está acima deste líder precisa conduzir feedbacks para que ele se desenvolva. Então, eu acredito sim que ele pode ter, né, as competências para conduzir uma equipe, mas se ele tiver alguma habilidade ou alguma competência que precisa ser desenvolvida, com treinamento a gente consegue desenvolver. Quando você fala em competências, você está falando das competências técnicas. Isso. Tá, mas tem aquelas que não são competências técnicas, né? Que é o lidar com as pessoas e tal. E aí, como que eu, enquanto chefe de um RH, consigo identificar isso? Porque nem sempre uma pessoa que é introvertida vai conseguir quebrar essa barreira da timidez para conseguir se portar. Tem gente que não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é olhar no olho um do outro. Sim. E aí, como que eu faço? Eu, enquanto recrutador, estou avaliando as minhas possibilidades. Eu posso ter um profissional que é extremamente técnico, que, dentro das limitações dele, tem um bom relacionamento com seus pares, mas que para liderar vai exigir mais dessa inteligência emocional dele, talvez seja mais complicado. Como que eu avalio isso? Uma entrevista por competência, né? Através de uma entrevista por competência, eu vou elencar ali, né, através de alguma descrição deste cargo de líder, o que ele precisa ter para ser, né? É igual você está falando para mim. Sou tímido, sou introvertido. Não é algo que a gente consegue de primeiro momento captar e enxergar, mas vai ser ali numa entrevista, entendendo um pouco de como é o dia a dia dele, diante de um cenário, ou expondo ele, ou colocando ele em cases situacionais, como que ele vai se sair. Então, uma entrevista por competência vai me mostrar o que ele precisa para ser desenvolvido. Ou pode vir a grata surpresa de, caramba, ele é líder. O que lhe falta é uma oportunidade. Entendi. Então, através dessas entrevistas, a gente consegue aí saber se o profissional tem ou não esse know-how. Me dá um exemplo de entrevista de competência. Claro, entrevista de competência é a partir do momento que a gente começa a aprofundar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você é jornalista, né? Como que você redige um texto? Eu vou aprofundando em cima da função que você vai exercer. Como que você faz para se atualizar? Você tem lido? Você tem lido o quê? Qual foi a última leitura? Você publicou algum texto? Então eu vou em cima, né, de perguntas-chaves que falam exatamente do que o cargo vai exercer e vai pedir que você faça. Quer ter uma boa redação? Quer ter uma boa comunicação? Então eu estou vendo se você tem ou não a competência para atuar nessa determinada função. Hoje existem muitos filtros de inteligência artificial antes de chegar nessa etapa da conversa tete a tete. Algumas lideranças podem ser perdidas. Eu não sei se nesse nível de contratação, onde a gente já está falando de líder, se existem essas etapas prévias onde você vai lá, você faz um teste da GUP ou alguma coisa. Não sei se existe isso, tá? Mas se existir, você corre o risco de perder bons profissionais pela pessoa não ter ido bem nesses testes. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um teste recentemente, até porque eu não conhecia essas ferramentas, até para entender como elas funcionavam. Eu fiz um teste que tinha uma das perguntas assim: você gosta de ser o centro das atenções? Aí tinha lá, sim, concordo muito, concordo mais ou menos. Eu concordo mais ou menos, porque eu posso gostar de ser o centro das atenções dependendo do contexto que eu esteja inserido. E isso, esse refinamento, pelo menos eu não percebi que exista nessas ferramentas.
Pode ser que com essa demanda maior por uso dessas ferramentas, a gente acaba perdendo alguns bons talentos? Eu sempre acredito que o artificial nunca vai substituir o humano. A gente, quando entra no LinkedIn, por exemplo, a gente vê muitas pessoas reclamando de um processo que é conduzido pela GUP, por Sim, exemplo, que foi a utiliza, curiosidade que eu né, tive de conhecer essa que ferramenta. utiliza muito do artificial, vamos dizer assim. E ali, eles possuem filtros ou palavras-chave que vão direcionando se o candidato tem ou não potencial para ir para alguma outra etapa. Hoje, eu prefiro conduzir processos seletivos humanizados. Entrevista, olho no olho, questionando. Uma entrevista por competência, depois uma entrevista com o solicitante da vaga. Porque assim a gente faz uma tomada de decisão inteligente, né? E quando a gente tem, por exemplo, alguns rótulos ou inteligência artificial que faz ou facilita, a gente pode perder sim bons potenciais. Porque ele não deu a oportunidade de falar sobre, mostrar sobre ou querer atuar sobre aquela vaga que ele estava se candidatando. Por isso que eu prefiro hoje esse tete-a-tete humanizado. Aqui a gente conversa com professores de várias áreas e em algumas conversas ao longo dessas temporadas todas, surgiu mais de uma oportunidade a conversa sobre essas novas trilhas educacionais que a gente tem em sala de aula, aonde vem se priorizando muito matérias de exatas, matérias ligadas à tecnologia e menos as matérias ligadas ao comportamento social, sociologia, filosofia e etc. Hoje a gente já vê que alguns países que eram referências em educação, que seguiram esse caminho, estão tendo um declínio na qualidade da formação dos seus alunos. Acho que o exemplo mais evidente é a Finlândia, que teve um declínio grande nos índices internacionais de avaliação de educação. Trazendo isso para a realidade das empresas, fala-se muito, e você citou alguns autores ao longo dessa nossa conversa, de que para a formação do líder você tem que consumir determinado conteúdo, né? Seja para ensinar a liderar, seja, sei lá, pai rico, pai pobre, seja monge executivo. Estou citando livros que eu acho que são conhecidos por todo mundo que se interessou em algum momento por esse tipo de conteúdo. Mas aí não aí de novo, né, também na nossa conversa você falou de inteligência emocional. Essa inteligência emocional também se adquire quando você faz uma leitura, por exemplo, de filosofia, ou de sociologia, ou de antropologia, que ajuda a entender o comportamento das pessoas e das sociedades. Mas tem de fazer parte da bibliografia de formação de um líder esse tipo de conteúdo ou não necessariamente? Precisa. Um líder precisa ser conteudista. Um líder precisa ter repertório. Um líder ele precisa ter uma formação, né? Então, a partir do momento que eu virei líder, igual o livro que eu citei, virei supervisor e agora, eu preciso saber o que eu e como eu vou fazer para me desenvolver. Então, hoje as empresas têm investido no quê? Plataforma de treinamento online. Automaticamente, ela tem trilhas do conhecimento, que lá eu coloco algumas competências que eu preciso ter enquanto líder, questões técnicas que eu preciso ter enquanto líder e questões que envolvem procedimentos ou cultura da empresa ou da escola que eu preciso ter enquanto líder. E eu preciso, a partir do momento que eu virei líder, consumir conteúdo de liderança. Porque, vou dar um exemplo. Eu preciso dar um feedback para uma pessoa que está com odor. Eu não posso chegar de qualquer forma. Eu preciso buscar referências, eu preciso saber como conduzir um feedback tão delicado como este, porque se eu conduzi-lo de qualquer forma, eu acabo me afastando. Vou lá buscar na IA, né, na inteligência artificial, como conduzir. Pode vir uma resposta boa, como não pode vir, né? Porque queira quer não, estou lidando com pessoas. E lidar com pessoas é também lidar com a inteligência emocional delas. Cada um com o seu temperamento, cada um com o seu comportamento, e eu preciso muito saber disso. Pouco se tem falado de questões que envolvam sociologia, psicologia no meio de formação dos professores ou na formação, por exemplo, das lideranças.
eu preciso, né, e nós precisamos retomar esse tema porque automaticamente é de extrema fundamentação. Quando a gente vai mais para exatas, é porque eu estou formando e também conduzindo para a maior necessidade que as indústrias, as empresas vão precisar daqui a alguns anos. Sim. São pessoas que construam e não que tenham raciocínio e que saibam mediar esses conflitos. Então, por isso que eu acho extremamente importante nós termos essa visão. Beleza, virei líder. O que eu vou fazer agora, né, para que eu possa me capacitar? Caramba, já consumi deste conteúdo. Quem que eu posso ter como referência de liderança para começar a criar o meu estilo de liderança? Isso também se faz necessário pensar. Estilos de liderança envelhecem? Não. Existem estilos de liderança franceses que estão presentes até hoje. Existem estilos de lideranças norte-americanos que vieram ali com a Ford, né, com a Revolução Industrial, que existem até hoje. Pelo contrário, eles se adaptam, né, e precisa se adaptar. Porque a liderança que eu tinha na década dos anos 90 é diferente da liderança que eu exercia nos anos 2000, que é diferente da liderança dos anos de 2010 e tem sido diferente agora nos anos 2020. Então eu preciso me adaptar. Hoje, o meu funcionário ou o meu colaborador, ele precisa ter mais atenção, então eu preciso ser um líder mais participativo. Diferente de um líder lá na década dos anos 90, que eu demandava, eu falava que tinha que entregar e ele entregava, né? E eu conduzia ali com ele de forma mais parruda, mais agressiva, e não era considerado assédio. Hoje, eu, enquanto líder, tenho que tomar toda a cautela, porque independente de alguma fala que eu traga, se no olhar do meu colaborador ele identificar que eu fui mais ríspido, pode caracterizar um assédio. Então, eu, líder, e os estilos de lideranças precisam se adaptar a todos esses cenários. Você percebe resistência de alguns líderes em se adaptar a essa nova realidade? Por que eu te pergunto isso? Porque eu não sei se por coincidência ou não, a gente teve algumas entrevistas aqui falando sobre liderança, né, ao longo dessa temporada. Eu comecei a receber muito conteúdo sobre liderança, e muitos desses conteúdos são de líderes meio que reclamando dessa geração Z, que é uma geração que não fica mais no mesmo emprego, que procura propósito, que está preocupado com qualidade de vida, com outras coisas, e aí eu vejo que o foco é muito na reclamação da geração, que é a geração, que não é uma pessoa ou duas, é uma geração, é um grupo enorme de pessoas de força de trabalho que está aí, que demanda isso. E os líderes me parecem meio resistentes em aprender a lidar com essa geração. É só uma impressão minha? Você também percebe isso? Ou é só algo que as pessoas colocam aí nos artigos para gerar crise? Na verdade, hoje, o que eu percebo é que a gente coloca mais a culpa nas gerações do que eu me adaptar a elas. A geração tá aí. Baby Boomers, geração X, Y, Z, Millennials, estão aí. O que eu tenho que fazer agora com essa geração? Eles têm mais do que aprender conosco, né? Do que eles, porque eles estão entrando nesse circuito. Então, a partir do momento que eu vejo que um millennial, né? Vamos pegar um millennial, não sabe, por exemplo, o que é um Word. Eu começar a redigir um texto, eu preciso ensinar a ele. Eu preciso contextualizar a ele, porque na minha época eu ia para uma escola de informática. Sim. Lá eu aprendi como que se digita, como que se faz uma fórmula de Excel. Hoje está tudo pronto, mastigado no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, a partir do momento que eu vejo que as gerações têm essa deficiência, eu, enquanto líder, repito, preciso conduzir. Se eu não conduzir e ficar só reclamando, eu não vou conseguir mudar. O problema continuará lá. Então, eu acredito muito que o potencial do líder em compreender a geração e conduzi-la para que ela entregue o que se é esperado, faça o que se é esperado, depende mais de mim. E se eu reclamar, não vai adiantar, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa conscientização de que nós precisamos educá-los muitas vezes, porque não vem de família, né? Essa questão não vem da escola, muitas vezes, porque a escola tem essa deficiência, ou até mesmo chega numa faculdade, né? E aí a gente encontra uma questão que o aluno não sabia interpretar ou não sabe interpretar um texto, né? Então é muito complexo de que
eu mais reclamar daquilo ou ajudá-lo e desenvolvê-lo naquilo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Para a gente encerrar, você falou que um líder precisa ter um arcabouço de conhecimento, precisa ser conteudista. Que os bons líderes estão preocupados em aprender outras coisas para além daquilo que é específico, daquele conteúdo que é produzido especificamente para a formação de líderes. Como colocar isso na cabeça, e aí, sem querer me contradizer, desta geração que vem crescendo com influenciadores que falam, olha, para que ir para a escola se você pode usar o chat GPT para aprender 2 ou 3 fórmulas e criar o seu negócio e fazer o seu curso de vender curso e colocar nas redes. Como passar a necessidade de que um líder precisa estar preparado para lidar com inteligências emocionais diferentes, sendo que a gente cresce, se essa geração cresce vendo que basta você ter uma conta no TikTok e saber criar uma fórmula de lançamento para fazer sucesso e ficar milionário em 3 dias. Claro. É muito complexo, mas eu volto e retomo a fala. Hoje, o humano ainda não vai substituir o virtual, ele vai facilitar. E aí, se eu tenho colaboradores ou se eu tenho alunos, né, que são hoje consumidores dessa tecnologia, eu preciso fazer uma roda de conversa, eu preciso fazer um treinamento, se for numa empresa, conscientizando sobre a necessidade de sermos criativos. É muito complicado porque é como você está dizendo, hoje está tudo a um clique do nosso celular. Em nenhum momento nós clicamos, a nossa conversa saiu naturalmente. E a partir do momento que a gente estimula isso, ao invés de utilizar o tecnológico, claro, somente em alguns momentos oportunos, eu vou dar o exemplo, porque o exemplo se arrasta de que dá para ter boas ideias sem eu acessar uma ferramenta que hoje me facilita. Precisamos construir e temos essa necessidade de orientar as pessoas que temos que ter uma construção em pensamento estratégico. Então, a partir do momento que eu quero construir um texto, quero construir algo matemático, quero entender um pouco mais sobre comportamentos, eu preciso me aprofundar. É somente com inteligência artificial? Não. Muitas vezes eu consigo me desenvolver com podcasts, com canais no YouTube, consigo me desenvolver também com questões que envolvem aí buscando referências bibliográficas. Então é muito importante que a gente estimule. Repito, se nós não temos dado este estímulo, automaticamente o mais fácil é digitei, pesquisei e saiu, está pronto. Mas e como que vai ser essa interpretação? Como que eu vou assimilar esse conteúdo? Como que eu vou vivenciá-lo se eu não possibilitei que a pessoa pesquisasse? Você falou construir algumas vezes e parece que é difícil as pessoas entenderem que construir é diferente de reproduzir. Quando você escuta essas pessoas falando isso, fala aí, faça isso que você vai ter sucesso, ela está estimulando você a reproduzir algo que ela fez ou que ela está vendendo. Só que, assim como você, tem milhares de outras pessoas reproduzindo daquela mesma forma. Se você, em um determinado momento, não parar de reproduzir, construir algo diferente, você vai ser apenas mais um e vai ser difícil alcançar esse sucesso que você busca. É mais ou menos isso? Na verdade, quando a gente fala construir, é mais pensar no seguinte: temos hoje uma geração que não tem buscado um trabalho registrado, tem ido mais para a informalidade, ok? Mas o que, que ele tem construído para o futuro dele? O que ele tem construído para a trajetória profissional dele? Não que o informal não vá permitir, pelo contrário. Mas hoje, toda e qualquer experiência profissional que ele precisa ter, ou numa indústria, ou numa rede varejista, ou numa escola, ele precisa passar ou por um aprendiz, ou por um auxiliar, assistente, analista e assim sucessivamente. Quando eu falo de construir, é ele buscar, né? Fazer o repertório e a imagem dele. E aí volto aí com o potencial que o líder tem. O líder nada mais é do que um influenciador, né? Ele vai influenciar pessoas tanto para o bem como também para o mal, né? Mas hoje nós temos mais estímulos para influenciar e conduzir pessoas a seguirem bons caminhos. Eu lembro-me muito de uma líder que eu tive e ela falava assim para mim: você precisa ser mais detalhista. Tem curso para ser detalhista?
Acho que não. Não Tem sei, algum, deve ter alguém vendendo algum tem algum curso de gestão. teórico que fale sobre ser detalhista? Eu não sei. Não tinha, não tinha. Te resumo, não tinha. Porque na época eu era analista. E aí foi quando ela me deu um toque, leia Harry Potter. E aí a gente vai conversar sobre isso. Ou seja, o líder me deu uma ferramenta que foi leitura, para que eu construísse um repertório e melhorasse uma habilidade que eu não tinha. Ah, você leu qual livro? Ah, li lá O Prisioneiro de Azkaban. O que aconteceu no livro? Ah, ele era preso, a coruja fazia isso e o Harry soltava tal feitiço. Eu entrei e comecei a dar detalhes. Porque eu era muito o quê? Sintético, resumista. Então, a partir do momento que eu dou as referências e mostro os estímulos, a gente consegue mudar alguns comportamentos. Para a gente encerrar, Alisson, fala para as pessoas aí que têm esse desejo de liderar e para as pessoas que trabalham buscando esses líderes, algumas dicas que você acha que são fundamentais, fora todas as que a gente já conversou. Se tem algo que eu deixei de te perguntar que você acha que é fundamental para a formação dessa geração de líderes aí que a gente Claro. precisa? Primeira coisa para ser um líder é escutar pessoas. O líder nunca vai liderar se ele não escutar. Ele já é solitário. Então, a partir do momento que ele escuta, automaticamente ele vai ganhando o repertório. Segundo ponto é capacitar-se, aperfeiçoar-se. É muito importante para que ele tenha know-how e tenha esse conhecimento necessário. E quando a gente se torna líder, os caminhos que nos trazem até a liderança não vão ser os mesmos que vão nos levar adiante. Então é importante que a gente também faça networking. Isso é muito importante, seja você professor, seja você que lidere em algum âmbito, em alguma empresa, fazer um network para fazer essas trocas. A partir do momento que eu tenho essas trocas, ou tenho uma experiência, ou alguém que eu queira e me imagino como líder, eu tenho aí uma vivência melhor, que vai fortalecer ainda mais essa competência. Alisson, obrigado por Eu ter que aceitado agradeço. conversar com a gente. Você quer passar as suas redes sociais, algum contato para quem queira tirar alguma dúvida com você, alguma informação adicional? Claro. Está disponível o meu LinkedIn, só procurar por Alisson Nascimento e estarei lá à disposição de vocês. A gente vai colocar aqui na descrição. Obrigado, de verdade. Volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa a esse debate que a gente teve aqui, mandem para a gente, procurem pelo Simples nas redes sociais, interagem de alguma forma com esse conteúdo. E se tiverem alguma dúvida, mande para o Alisson, tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.